Na Tata Nzambi ya Congo kwa Mazulu. Longa vida a mfumo Tadi Jambuiso, Votadi Jamtedemisi. Salama, meu povo. Seja mais uma vez bem-vindo. Salama. Bem-vindo à Escola da Sabedoria Untu. Eita. Isso, Votadi Jamtedemisi. Então a gente vai voltar, dar continuidade à manifestação do reino, né, que é um assunto que está polêmico, né? NVA, aula 7. Vejamos que o nosso NMA, ele está com uma cadeira executiva aí. Olha que bonito. É uma cadeira executiva. Deixei para falar agora. Está com uma cadeira executiva, a gente estava falando aqui antes. Agora ele abriu a câmera ali, né? Eu estou com a minha, mas a minha está no cômodo lá de cima também. Eu tenho uma cadeira executiva, mas aqui agora com na minha sala aqui, que é a minha sala de oração, né? Mas vamos lá. A gente vai, como ele fala, né? Sem muitas demoras, né? Vou compartilhar aqui a tela, né? Assim que aparecer aí, eu solicito ao NMA que me avise que está aparecendo, acredito que já está aparecendo. Isso. Por espécies diferentes. Está bem visível, mestre. Exatamente. Então, assim, na aula 6, né? Na aula 6, é até interessante, né? Porque é o sexto milênio, né? Que é feito ali, o sexto milênio, o sexto dia, porque a Escritura fala que foi feito no sexto dia, mas para nós, 6 dias para Zambi é 6 milênios para nós, né? Ou seja, um dia para Zambi, um dia para nós, um dia para Zambi são 1 milênio para nós. E o mútuo foi feito, né, no sexto dia, ou seja, no sexto milênio, como pode-se dizer. Então, eu estava explicando na aula 6 e resolvi voltar a esse assunto, porque eu falei das gerações, só que tem 3 seres, ou seja, 3 emanações, 3 criações, vamos dizer assim, criação, formação, emanação, são 3 seres que são gerados de espécies diferentes, né? Então, lembra lá, sendo assim, Caim é o primeiro gerado por espécies diferentes. Como assim gerado por espécies diferentes? Porque uma espécie é Invesse, né? Que chama-se de Eva, e a outra espécie é o querubim, que é o Belial, que está revestido do seu arquétipo, né, no mundo astral, no mundo espiritual, que é uma serpente. Então, são espécies diferentes. O segundo gerado, né, por espécies diferentes está dito pela palavra em Gênesis, ou seja, o livro de aliança, em capítulo 6, versículo 1 e 4, como também está no livro do nosso Tata Enoque, falando sobre os Néfilins, ou os gigantes, né? Como algumas expressões, algumas traduções, vai estar escrito Néfilim, né? Mas no caso são os gigantes. Então lá, abra suas escrituras no livro de Aliança, que colocaram como Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 ao 4. E aconteceu que, como os homens, ou seja, as almas viventes, mas no caso está como homens, começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos do Altíssimo que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, disse o Altíssimo: não contentará, não lutará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Olha, preste atenção, ele também é carne. Porém, os seus dias serão de 120 anos. Lá no livro de Enoque, nosso Tata Enoque, vai explicar que foram mais de 200 filhos do Altíssimo que desceram a essa dimensão, ou seja, eles reduziram as suas frequências, né, de energia, tornaram-se matéria e entraram nesse plano para
ter ali, tomar essas mulheres como as vossas filhas, né? Então, no caso, em outra ocasião, né, em outro vídeo, posso estar falando, fazendo a explicação sobre o livro de Enoque. Mas aqui, o fundamento aqui é sobre essas 3 espécies. A primeira, que é Caim, que é gerado por espécies diferentes. A segunda são os filhos dos gigantes, com as mulheres, tá? E agora, só que fala assim, que não contentará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão de 120 anos. Veja que na antiguidade, vamos por assim dizer, nós vivíamos com muito mais tempo. Depois desse momento, a nossa espécie passou a viver 120 anos. Viviam lá com 700, 800. Veja que o próprio Mudo, ele viveu 930 anos. Por quê? Esse é um assunto para uma outra questão, mas a alimentação nossa, antes do dilúvio, não consumíamos nada de origem animal. Uhum. Começar a se alimentar de espécie animal foi para reduzir a quantidade de idade que nós teríamos. No entanto que, quando a pessoa já está com uma certa idade, já passou um certo período, aí ela começa a ter problemas no corpo, alguma coisa, aí ela vai ao doutor médico, aí sim que o doutor médico fala para ela assim, olha, para de comer um pouco de carne, coma menos carne, coma mais legumes, né? Se for comer uma carne, coma uma coisa grelhada, mas agora faltando uma semana para a pessoa, faltando alguns dias, né? A pessoa já vai juntar os pés, já vai bater puf, já vai embora. Então, interessante que a alimentação do gênero animal foi dada aos seres humanos depois ou antes do dilúvio? Após o dilúvio, para reduzir o tempo de vida da espécie humana. Continuando, esse é outro assunto. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos do Altíssimo entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Dependendo da tradução, que não vai estar aqui na tradução na nossa língua, né? E sim na tradução deles, vai estar falando sobre titãs, né? Sobre os titãs, que são os grandes daquela época, né? Ou seja, homens de fama, homens de renome que surgiram. Então, esse assunto a gente vai poder abranger mais em outro áudio, né? Em outra aula, quando estiver falando sobre o livro Nosso Tata Enoque, que vai estar explicando ali, né, nesse livro, sobre esses seres, né? Esses seres que viraram dentro da consciência dos gregos, dos romanos, né? Zeus, Hermes, Mercúrio, todos aqueles nomes ali, né? Que eles são derivas destes seres. No entanto que, no livro de Enoque, vou falar um pouco, quando vai sair o julgamento sobre eles, Zambi decreta sobre esses anjos esses seres celestiais que cometeram esse crime, eles são sentenciados. Lá no livro de Judas, também fala sobre ele, fala assim, não sabeis que julgaremos anjos, né? Veja que o incômodo de Sola, o apóstolo Paulo, ele fala, não sabeis vocês que nós julgaremos os anjos? E lá no livro de Judas também fala que nós julgaremos os anjos, né? Então, são esses que cometeram essa iniquidade. Como também sai o decreto sobre as mulheres, né, as fêmeas, que se relacionaram com esses seres. E também sai o decreto sobre esses Néfilins. Então, lá no livro de Enoque, vai falar sobre que houve uma matança entre eles e diz, né, no livro de Enoque,
que como eles são espíritos que foram feitos nessa atmosfera, né, abaixo aqui do domo, nesse quadro, então são espíritos que não podem subir, né, porque eles não são de cima, e também são espíritos que não vão descer, porque eles foram feitos nessa atmosfera, nessa parte do domo. E esses são os espíritos que perturbam os homens na Terra. Então, o livro de Nosso Tata Enoque, ele é muito profundo, ele é maravilhoso. Então, falei, né, sobre os primeiros gerados, que é Caim, voltando aqui. O segundo gerado, que são os gigantes. E o terceiro gerado por espécies diferentes, a verdade diz, respondeu-lhe o anjo, né? Então, respondeu-lhe o ser celestial, o Espírito da verdade descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente iluminado que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Né? É interessante que fala Filho do Altíssimo. Tá? Depois, né, por isso que essa aula ela é importante, porque são aqueles que estão aprendendo, né, que é chamado dos desengrejados, né, aqueles que estão voltando para a nossa cultura, o povo banto, que estão deixando a espiritualidade dos gregos, dos romanos. Então, tem um monte de informação lá embaixo que é complicada. Uma das informações lá embaixo é aquela situação do nome, que o nome na linguagem deles, do Salvador, é Deus salva, né? Deus salva, né? Só que aqui está falando que é Filho do Altíssimo, não é Deus salva, né? Então, sem base isso. E essa passagem está no livro de Cuca, capítulo 1, versículo 35. Então, falei sobre o primeiro, falei sobre o segundo, agora o terceiro gerado, né? E o Espírito da verdade descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá. Então, são espécies diferentes, né? Porque Maria, nossa mãe, ela não se relacionou com o nosso pai, né, nosso tata José, da nossa língua Iassa, para que nascesse o menino. Né? Então, ali, a fusão, né? Ou seja, a geração é de espécies diferentes. Não seria de espécies diferentes se fosse José que tivesse relação sexual com Maria e nascesse um menino. No caso, a forma como ele vem, a existência, né, é de uma forma gerada de espécies diferentes. Né? E também nesse quadro daria para entrar por que a Maria ela é considerada virgem antes, durante e depois, né? Por que Malila, ela é considerada virgem antes, durante e depois? Porque na hora que a criança, né, é retirada, né, as mulheres que vão lá fazer o seu parto, né, elas olham nela e vê, poxa, mas ela é virgem. As mulheres, né, ou seja, as parteiras identificam, mas ela é virgem. Por isso que, no caso, né, ela é virgem antes, durante e depois. Mas depois, né, como ela foi entregue como serva, como mulher de José, José a tomou, né, na sua liberdade e dentro do seu convívio entre as duas partes. Tanto ela aceitou e quis, quanto ele também a aceitou e quis. O quarto, gerado por espécies diferentes, diz o verbo. Está lá no livro de Revelação ou no livro do Apocalipse, né? Dependendo de quem está com a escritura, vai falar que é Revelação e o outro vai falar que é Apocalipse. E está no livro do Revelação, Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 ao 6. Vamos lá. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, um grande sinal no firmamento, um grande sinal no alto. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Esta mulher estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com a sua cauda uma terça parte das estrelas do céu
e os atirou à terra. Esse dragão esteve-se, ou seja, esse dragão deteve-se diante da mulher, desta mulher, que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Então, nós temos aí os personagens. A mulher, né? Temos uma mulher, temos o sinal, então, no caso, falando dos personagens. Nós temos uma mulher, temos o dragão. Esse dragão, o que ele faz? Ele com a sua cauda, ele detona, né, a parte das estrelas do céu, né? Quando fala estrela do céu, não é essas estrelas que estão no firmamento, não são esses planetas. Essas estrelas do céu somos nós, porque quando o Zambi está falando com o nosso Tata Ababana, ele fala que nós somos como areia do mar e nós somos como as estrelas dos céus. Então, nós temos esses personagens aí, essa mulher, nós temos o dragão, e nós temos nós, e nós temos um ser, que é o seu filho. Então, esse filho também é o quarto gerado de espécies diferentes, porque esta mulher, ela está grávida, né? O que é grávida? Ela está grávida do conhecimento. Então, o conhecimento engravidou esta mulher, e esta mulher, ela gerou um filho. Veja que este filho, né, ele é gerado por espécies diferentes. Então, ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto do Altíssimo e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde o Altíssimo lhe tinha preparado um retiro para aí ser sustentada por 1.260 dias. Continuando. 1.260 dias, ou seja, são 42 luas, determinados 3 dias, ou seja, 3 idades e meio, 3 anos e meio. Interessante que no mundo cristão, essa mulher, eles entendem como se fosse Maria. Porém, aos não religiosos, isso é impossível, visto que o menino já nasceu, então não tem como ser, nessa passagem, Maria, porque o menino, ou seja, Yeshuaiá, ou Isaia, ele já nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. Então, se ele já cresceu, ele nasceu, já ressuscitou, como pode? E outra, sendo que é ele mesmo, Iócara, e o seu exército celestial, ele mesmo, o seu exército celestial, que está revelando para Iócara o livro do Apocalipse. Então, por que vai narrar uma coisa que já aconteceu? E sobre este menino, filho da mulher, está dito pela palavra, lá em Revelação, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto do Altíssimo e do seu trono. O cetro de ferro é destinado a quem? A um rei, que é uma palavra grega que significa propriamente bastão curto, não é? Tanto que é interessante, né, que os gregos, não somente eles possuíram as nossas escrituras, como também pegaram, não somente os gregos, mas como os outros povos também, pegaram a nossa matemática, pegaram a nossa astrologia, pegaram tudo que é sabedoria, que está no reino de Kemet, né, que seria o Egito, e no reino da Etiópia, que é a parte do reino do Congo, e eles levaram para fora dizendo que era tudo deles. Mas, só que é tanto deles, tantas coisas, porque eles são as pessoas que, na ideologia deles, tá bom? Não que acreditamos assim, mas eu vou ser irônico dentro da ideologia deles. Eles são as pessoas que vieram dos macacos e viveram nas cavernas. Como que pessoas que acreditam nessa dimensão que o homem veio e que eles viviam na caverna, vêm competir com a sabedoria do Egito e com a sabedoria da Etiópia? São uns falastrão mesmo, estão costurando aqui para não estender essa parte. O cetro de ferro é destinado ao rei,
Dito, né? Que é uma palavra grega, que significa propriamente bastão, curto, que é uma insígnia de reis. Isso nós sabemos. É uma insígnia de reis. E o único povo da terra que é falado, vocês são filhos de reis, de rainhas, de reis e rainhas, somos nós. Então, continuando falando do cetro, de governadores, né, governantes, e outras pessoas de autoridade. Assim diz a verdade, lá no livro de Gênesis, ou seja, no livro da aliança, capítulo 49, versículo 10. Não se apartará o cetro de Arrandi, né, nem o bastão de comando contra os seus pés. O bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele. É importante, povo banto, entender, porque essa passagem, ela está dizendo sobre a tribo de Arrandi, que é conhecido como a tribo de Judá, ou a tribo de Yahudá, dependendo da forma como cada um está entendendo, mas aqui, Yahandi, na nossa língua, Yahandi, capítulo 49, versículo 10 de Gênesis. Não se apartará o cetro de Arrandi. O cetro, já foi falado, quem tem é o rei, e assim na sua sucessividade. Nem o bastão de comando dentre os seus pés. Então, em Arrandi, é reino para todo sempre. Até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem deve obediência os povos. Quem é esse? É o que está lá no Apocalipse. Entende? É aquele que está no Apocalipse. O menino que precisou passar por todo esse período, como eu estava falando aqui com Nimiá, né? Que o nosso povo, nós, né? Vamos colocar assim numa metáfora, todo macho, ele é Adão, mudo. E toda fêmea, toda mulher, ela é Eva, inversa. Então, todo macho é mútuo. E toda mulher é inversa. Nós vivíamos aonde? Nós vivíamos dentro do Paradise, né? Vivíamos dentro do paraíso, vivíamos no Éden. Aconteceu, fez o que fez, tivemos que sair. Se nós tivemos que sair, foi colocado ali 2 querubins, né? Com espadas flamejantes, como está escrito, assim, e pronto, agora vocês vão ter que trabalhar, vão ter que sofrer. Só que nesse período, foi um castigo, e é um castigo, né? No caso, foi um castigo para aqueles que já entenderam, e é um castigo para aqueles que não entenderam. Que nós tivemos que ficar nesse castigo durante 6 dias, certo? Durante 6 dias. Para que no 7º dia, Zambi viesse até nós conversar conosco e apresentar novamente para nós a lei e com aquela proposta, né? Ou seja, com aquela situação, a qual diz, eu ponho perante ti a bênção e a maldição, né? Escolha, porém, a bênção, né? E Zambi os livre de escolher a maldição. Só que para Zambi, cada dia é um dia, mas para nós, cada dia são 1000 anos. Então, nós ficamos 6.000 anos dentro dessa dimensão onde que nós estamos. Agora, como nós chegamos ao 7º dia, chegamos ao 7º milênio, aonde Zambi, ele vem. Mas como ele vem? Da maneira como ele sempre veio na antiguidade, dentro da nossa ancestralidade. Como é que Zambi vem dentro da antiguidade da nossa ancestralidade? Ele vem na nuvem, a nuvem se abre, ele tem uma imã no braço e joga todo mundo para cima. Não, nunca vi assim. Nunca vi assim. Ele vem dentro de um ser. Veio dentro de Masa, veio em Audi, veio, no caso, no próprio ser de Yeshuaiá, ele vem no oráculo, no nosso povo. Zambi vem no oráculo, Zambi vem no profeta. É dessa forma que ele vem até nós. Então, aqui, o que está falando? Não se apartará o cetro de Arrandi, nem o bastão do comando dentro de seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem deve obediência os povos, né? Vamos entrar agora no livro de Números, capítulo 24, versículo 17. Eu vejo, mas não é para agora. Percebo, mas não de perto. Um astro sai de Jacubá, um cetro levanta-se de Isolele,
que fraturará a cabeça de Moabe, o crânio dessa raça guerreira. Está lá em Isaia, agora outra passagem. Isaia, que é Isaías, capítulo 14, versículo 5. O Altíssimo despedaçou o bastão dos perversos e o cetro dos opressores. Depois aqui eu vou falar sobre o cetro, né, que está falando sobre o Salmo. Mas, para enfatizar essa questão de Arrande, veja que Yesuaiá, já foi falado em outra questão, falar novamente, veja que Yesuaiá, ele é rei sem término, né? Para que um outro rei de Arrande viesse a ser rei, Yesuaiá teria que morrer. Mas ele é a própria vida. Como é que a própria vida vai morrer? No entanto, que quem morreu na árvore, né, não é Yesuaiá que morreu, e sim o seu invólucro, o seu corpo, onde que ele está, a sua matéria, o seu corpo é o que morre. Ele é a própria vida. A vida depende dele para viver, eu costumo dizer assim, para que ajude a entender. A vida depende dele para viver. Tá? Então, o que sofreu? Ele sofreu um desencarno. O que é o desencarno? Acabou-se o oxigênio desse corpo, acabou-se a vida desse corpo, né? Acabou o período existencial dentro do tempo daquele corpo. E ele, como está na Escritura, desce aqui nas mansões inferiores e anuncia o reino para aqueles que foram desobedientes desde a época de Noé, como está nas Escrituras. O que estou falando está nas Escrituras, né? Se alguém tiver, eu não conheço essa passagem, depois manda mensagem para mim ou para a NMA e eu explicarei, eu vou mostrar para ti aonde que está essa passagem dentro das Escrituras. Então, essa mulher, né, ela está grávida do conhecimento e ela gera esse ser, esse menino. E esse menino, como está nas Escrituras falando, que ele é a pedra, que essa pedra, ela vem agora esmiuçar a estátua do sonho de Nabucodonosor, porque já passou o tempo o tempo da cabeça da estátua, já passou? Já. O tempo do peito, braço da estátua, já passou? Já. O tempo da pele da estátua, já passou? Sim. O tempo do pé da estátua já acabou? Sim, porque é esse tempo que estamos, que é o tempo onde que os pés da estátua é uma união entre o ferro, o ferro e o barro não dá liga. Chegamos no sétimo milênio. O que acontece no sétimo milênio? Vem uma pedra lançada não por mãos humanas para esmiuçar toda essa tecnologia perversa. E o que é pedra? Na nossa língua, pedra é Tade. E quem é Tade? Tade é aquele a qual Yarrande, Yesuaiá escolheu. E Simão, Simão, tu és Tade. E sobre esta Tade eu edificarei a minha casa. Não edificou igreja nenhuma. Ele edificou a sua casa. E essa casa somos nós. Esse menino, como está aqui nas Escrituras, é Tade. Aonde que ele foi gerado. Né? Dando continuidade ao cetro, porque ele tem um cetro, ou seja, ele é o juiz, ele é o rei de toda a terra, de toda a natureza. A natureza aguardava ansiosamente a manifestação dos filhos do Congo. É isso que a natureza esperava. E hoje a natureza está identificando, ela já está entendendo, ela já está recebendo essa energia, ela já está captando que os filhos do Congo estão de volta. Que os filhos do Congo abriram os nossos olhos, abriu os seus olhos, como está escrito no livro, no capítulo 29 de Atos, né? De Atos dos Apóstolos, capítulo 29, aonde que fala lá que na sétima contagem do povo, os seus olhos iam se abrir. Quando que é a sétima contagem? O sétimo milênio, o sétimo dia, que os seus olhos iam se abrir. E de Jerusalém, ou seja, do Monte Sião, ou seja, do reino dos céus, ou seja, o reino do alto, porque Siande é mais alto, né? São palavras, são jogos de palavras que se as pessoas deixarem, elas acabam se perdendo, mas é de Siande, que do Monte Siande, ou seja, do reino dos céus, ou seja, do reino do Congo, porque o Congo é o nome do nosso Tata, sairá o anúncio que vai para
todas as nações. Esse aqui é um monte. Esse que vos fala também é um monte. Eu sou uma representatividade do Monte Sião. Estou anunciando ao povo banto a nossa verdade e a nossa realidade. Veja que o cetro ele serve também de vara de correção e para mostrar a suprema autoridade que castiga ou humilha. Isso está no Salmo, capítulo 2, versículo 9. Tu as governarás com cetro de ferro, tu as pulverizarás como um vaso de argila. Todas as nações vão cair. Todas as nações vão passar por esses 4 elementos. O elemento do fogo, do ar, da terra e da água. Veja no livro do Apocalipse, se lá no livro do Apocalipse está dizendo que o dólar continua. Não. Veja no livro do Apocalipse se está dizendo lá que o real continua. Não. Veja no livro do Apocalipse, está escrito lá que o euro continua. Não. Lá é o reino. E é o reino do Congo. Povo de Zambi, escuta o vosso tata. Eu sou o vosso tata. Eu que vos escolhi e vos chamo de volta, para que vivam e tenham vida dentro da minha casa. Isso é muito forte. Então, a este menino, né, diz o verbo, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs. Então, é um reino. Um reino não tem democracia, é reino. E aqueles astutos, que não somente levaram nossas bandeiras, levaram nossas roupas, mas também levaram nosso trono, ainda levaram o nosso nome. O Reino Unido é o reino do Congo. Esse é o verdadeiro Reino Unido. As nações todas perecerão. Todas as nações serão destruídas. 1/3 da terra vai morrer. A esse menino diz o verbo, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Esse é Tade. Tade de anguiço, voltare diante de si. Pedra de tropeço ou pedra de elevação. Você que escolhe. Pode ser para você uma pedra de elevação. Agora, se você não escolher como pedra de elevação, vai ser para ti como pedra de condenação. Porém, antes de reger as nações pagãs, ele regerá a casa do Altíssimo. E essa casa do Altíssimo somos nós. Porque, primeiramente, a ordem vem dentro de nós, que somos um Congo de vem dentro de nós, que somos filhos de Zambi. Ora, se eu sou filho de Zambi, eu sou Zambi. Eu sou Zambi. Continuando, ou seja, os escolhidos. E Solele. Quando nosso pai, Iacabá, não é Jacó, não é Jacó, não é Yaakov, essas coisas que não tem nada a ver, é Jacubá. É Jacubá. É nome das nossas tribos, Jacubá. Ele recebe o nome agora de meu escolhido. Ele é meu escolhido, ou seja, é Isolele. Isolele. Vamos lá para o livro de 1 Tade, capítulo 4, versículo 17, né? Colocaram nas Bíblias aí como Pedro, né? Pedro, Petros, não, é Tade. Tade. 1 Tade, capítulo 4, versículo 17. Porque vem um momento em que se começará o julgamento pela casa do Altíssimo. Começará o julgamento em Umbanza, Congo. Ora, se ele começa por nós que somos Banto, qual será a sorte daqueles que são infiéis às promessas do Altíssimo? Se o povo tiver dúvida do que eu estou falando, pergunta para os seus pais. Pergunta para os seus pais. Pergunta para os seus avós. Se a corrente de seus pescoços foi bonito como um colar. Pergunta para os seus pais, pergunta para os seus avós, se as correntes de seus braços foi bonito como um relógio no braço. Pergunte a eles. O único povo que passou
pelo Egito, porque o Egito não é um estado físico. Quando fala lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 68, fala que vocês serão levados em navios para o Egito. O Egito, ou Kemet. Então, não é uma questão do estado físico. Ó, Bantu! O estado de Egito, o Egito é um estado espiritual. Um estado profano, a qual o povo passou. A qual o povo entrou no jugo de ferro. Ferro no seu pescoço. O povo passou por isso. Nimiá, se tiver algumas imagens aí para ir colocando depois que eu tiver a apresentação, na hora que a gente for encerrar, algumas imagens mostrando o sofrimento do povo, coloca. Que não na nossa língua seria chover no molhado, vocês sabem disso. Não é novidade. E outra, não é só o quadro de ontem, e qual os antepassados de vocês que foram escravizados, tudo. E hoje é a mesma coisa. Hoje não tem guilhões de ferro no pescoço visível. E hoje não tem corrente nos braços invisível. Mas olha quantas limitações. Porque essa terra é o Egito, aqui não é a nossa terra. Viver como os pagãos, pensar como os pagãos, se vestir como eles, pensar como eles, é um exílio longe do Congo. É a maior hipocrisia da vida nossa. Andar como eles, pensar como eles, agir como eles. Em outra ocasião, diz a palavra no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 8. Mas se permanece sem a correção, que é comum a todos, serão bastardos e não filhos legítimos. Por quê? A questão aqui é o seguinte: o povo, aí, as religiões, elas recebem correção? Não. Não. É pecar, pedir perdão, pecar, pedir perdão, pecar, pedir perdão, pecar, pedir perdão, dá até rima. Aquele que a cada período profetiza um arrebatamento novo, ele tem correção? Não tem. Aqueles que tatuam ou escrevem em qualquer lugar o nome que vocês também profetizam, tem correção? A ausência da unidade tem correção? Não, porque está aí esses nomes que vocês acreditam, que deram para vocês, né? Porque vocês entenderam que o nome Jesus está errado, que o nome Deus está errado, que o título Deus está errado, que o título Espírito Santo está errado, e Yeshuaiá, Isaia nunca falou Espírito Santo, é o Espírito da verdade. Então falaram Espírito Santo, falaram Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, falaram esse monte de coisa aí, né? Então, da forma como as pessoas vivem hoje, por exemplo, a questão das igrejas, que é chover no molhado. Uma igreja está aqui, daqui a pouco não deu certo, monta outra. Eles têm correção? Não tem. Aí vocês saíram da igreja, aí um fala, é esse nome, aleluia. Outro fala, é aquele nome, aleluia. Cada um fala um nome. Cada um fala o nome dele. Só que uma coisa o povo não tem uma liderança, o povo não tem um líder, porque é esse povo que vocês escolheram para seguir até o momento, não é o povo de Tatanzambi, não é a vontade de Tatanzambi essa manifestação acontecendo aí com vocês. Por quê? Veja bem, nós que somos os verdadeiros hebreus, ou seja, os verdadeiros Bantu, o livro aos hebreus, o livro ao povo Bantu, lê lá, por escritura, é o livro ao povo Bantu, capítulo 12, versículo 8, mas se permanece sem a correção, é comum, mas se permanece sem a correção, que é comum a todos. Então, o pai, ou seja, Tata, ele corrige quem? Ele corrige os seus filhos. Esse é o dever do Tata, na língua dos romanos, do pai. O que o pai faz? O que o pai faz? O pai corrige seu filho. Mas por que o pai não corrige outra pessoa? Porque não é filho dele. É filho do maligno. Mas se permanece sem a correção que é comum a todos nós que somos Bantu, serão bastardos e não filhos legítimos. Vou voltar a ler.
A questão aqui é o seguinte, o povo de hoje tem correção? Não tem, Não. porque eles são bastardos. São filhos de qualquer tipo de coisa. Aquele que a cada período profetiza o arrebatamento novo, ele tem correção? Não tem, porque ele é um bastardo. Ele não é o filho do Altíssimo. Aqueles que tatuam ou escrevem em qualquer lugar o nome lá, escreve lá em Yiddish, né? Não sei o quê, eles têm correção? Não tem, porque eles são bastardos, não são filhos legítimos. A ausência da unidade tem correção? Porque nós somos uma família. Uhum. A nossa tradição como povo é família. A nossa tradição não é tradição de matriarcal, não. Então é patriarcal? Também não é nem matriarcal, nem patriarcal, nós somos uma família. Nós somos uma família. E nessa família, Zambitata, ele escolhe um para que esse um guie o povo. E esse guiar do povo, que é o Bem Bazulo, né, a águia, visão, porque é visão de águia, né? Ela é muito lindo. Nós somos uma família que somos guiados pelo próprio pai, pelo próprio Tata. Isso é família. Agora, é um montinho aqui, é outra célula lá, é outra célula acolá. Isso não é verdade. É a maior hipocrisia que as pessoas estão vivendo. Qual o momento espiritual e histórico profético que as pessoas estão vivendo? Ou seja, os ajuntamentos presentes estão semelhantes aos anos que sucederam a morte do juiz das nações, que durou do ano 67 ao ano 325, ou seja, 258 anos, onde concretizou-se os desejos de Belial, a criação do cristianismo, formado pelos vasos de desonra e adoradores do seu novo nome, Jesus Cristo, Filho dele. Nestes 258 anos, os pensamentos humanos tornaram-se doutrinas. Então, os vossos pensamentos tornaram-se doutrinas. Não é a lei. Não é a palavra de Zambi. Cada um falava e buscava o Altíssimo como queria, como convém. Agora eu vou andar com vocês. Agora eu vou andar com vocês. Agora eu vou andar com vocês. Dessa forma. Cumprindo a revelação do juiz, que está lá em Atos, capítulo 20, do 28 ao 30. Então, aquele período lá atrás, da morte dos incômodos que foi no ano 67 do calendário romano, até o ano 325, surgiu ali um monte eu acredito uma coisa, eu acredito outra, eu penso uma coisa, eu penso outra. É esse momento que vocês estão vivendo. Vocês têm que entender que existe um rei para o povo bato. Um rei, não é reis, ele é rei dos reis, porque aqueles que estão dentro da sua hierarquia também são reis. Mas ele, Tade de Anguiço, votado diante de si, é o rei, é o líder do povo banto. E essa liderança não depende de você acreditar, não depende de você ter certeza, não depende de nada, porque é uma realidade. A realidade não precisa de credores. A realidade não precisa de maioria ou de minoria, não precisa de matemáticos. A realidade, ela é. E essa realidade, ela é Tade de Anguiço, votar diante de si, pé de tropeço ou pé de elevação, depende não de você, mas da própria realidade. Para ti, ela será ou uma pedra de elevação, bendito seja o Altíssimo, ou será para ti uma pedra de tropeço. Veja o momento que essas pessoas estão. É Iá de um lado, é Iê do outro. Lá, pega as escrituras. Atos 20, do 28 ao 30. Aprendam a ler as escrituras, aprendam a ter os seus argumentos dentro das escrituras, não nos vossos pensamentos. Diz Congo, vocês pensam que eu sou igual a vocês? Vocês pensam que eu penso igual a vocês? Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito da verdade não é Espírito Santo, Yeshuaiá e Saia. Isaia Congo nunca falou Espírito Santo, é Espírito da verdade, vos constituiu bispos,
para pastorear a casa do Altíssimo, um Banza Congo, que ele adquiriu com seu próprio sangue, ou seja, com Yeshua. Continua o incômodo de Sola falando, sei que depois da minha partida, né, ou seja, sei que depois do meu desencarno, se introduzirão entre vós, lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo, veja assim, ó, sei que depois da minha partida, depois do meu desencarno, se introduzirão, vem de fora, né, virá de fora, entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Ele continua, mesmo dentre vós, surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatar após si os discípulos. Então, foi uma manifestação espiritual interna e externa. Veja que o juízo das nações está revelando os vasos da ira, como também Masaia o revelou ao seu tempo. Veja que lá no livro de João, Iocana, capítulo 6, versículo 70, fala assim, Masaia, que é Yeshuaiá, Congo, acrescentou, não vos escolhi eu todos os 12? Eu que escolhi os 12. Contudo, um de vós é um demônio. A verdade diz, um de vós é um demônio. Ou seja, um vaso de desonra. Como também está escrito em Iocana, capítulo 8, do 42 a 45. Leia as escrituras. É ela o caminho para a vida, não é os pensamentos. Diz como, vocês pensam que eu penso igual a vocês? Poxa, Masaia disse-lhes, se o Altíssimo fosse o vosso pai, se o Altíssimo fosse o vosso tata, teriam prazer em mim, porque é da parte de tata que vim. Não estou aqui por resolução minha, mas antes foi ele que me enviou. Porque não... Ele pergunta assim, e por que não entende o que eu vos digo? Por que não cai a ficha? Por que vocês não entendem o que eu vos digo? É isso que ele fala? Porque não podes compreender, pois vocês são filhos de vosso tata, de vosso pai, que é Belial, e querem praticar a maldade que ele pratica, que é desobediência, desordem, viver fora, não acreditar nas escrituras. Se você é bantu, você vai ler as escrituras e você vai perceber que em todo o tempo, período de escrituras, o nosso tata coloca um líder para guiar o povo. E quem é o bantu que pode provar contra? E Yeshuaiá, ele deu a chave do conhecimento, ele deu a chave do conhecimento para quem? Para Haddad. Eu ainda ouso a dizer, né, antes de terminar aqui, veja, né, não, a situação aqui é no global, porque muitos se apoiam nos judeus, né, nos judeus, qual o judeu que pega uma profecia e explica a profecia? Não, eles falam Cabala, Talmud, a Torá, mas qual o judeu que pega uma profecia e explica a profecia? Então fala para um rabino, pegar o livro de Daniel e explicar a estátua de Nabucodonosor, já que Daniel é judeu, então fala para um judeu explicar a estátua de Daniel e falar quem que é a pedra. Oxi! Então, se eles têm um conhecimento, está aqui quem tem o conhecimento é o povo bantu. Se eles têm um conhecimento, então eles têm que explicar o que está ali escrito. Coisa que os próprios cristãos têm um conhecimento, mas o conhecimento barra nos cristãos, que eles não têm a menção de saber de quem é a pedra. Agora, se você se apoia neles, então peça para o seu chefe, peça para o seu líder espiritual explicar para ti, já que acredita neles, quem é essa pedra. E que período que nós estamos? Se essa pedra vai vir? Se essa pedra já veio? Sei lá o que eles vão falar. Não vão falar nada. Olha lá, não estou aqui por resolução minha, mas foi ele que me enviou, porque não entende o que vos digo. É a mesma coisa, a situação aqui é a mesma coisa, porque não podes compreender, pois vocês são filhos do vosso pai, que é Belial, e querem praticar a maldade que ele pratica. Desde o princípio que ele tem sido homicida, né? A questão de homicida não é a questão de matar, simplesmente de matar a outra pessoa fisicamente,
passar um conhecimento mentiroso é matar alguém. Se você ensina coisa errada, você é homicida. Se você ensina coisa errada, você é homicida. E o inimigo, na verdade, né? Então, ele que tem sido homicida é inimigo da verdade. Oxa, inimigo da verdade. Na nossa língua, verdade é Congo. Então, além de... passei um pouquinho aqui. Né? Além de ser homicida, ele é inimigo do quem? Do reino do Congo. Ah, daqueles que lutar contra o reino do Congo. Diz assim a profecia de Tata Mfumu Simão Kimbangu: as nações que se levantar contra nós, água vão subir. Nele não há nada da verdade, ou seja, em Belial, em seus adoradores, não há nada do Congo. Quando ele mente, faz o que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira e pai dos mentirosos, né? Assim, quando vos digo a verdade, é natural que não acreditam. Então, voltando aqui, depois eu vou enfatizar aqui, que eu terminei por aqui, né, que esse período que as pessoas estão passando aí, sai da igreja, aí agora começa a fazer uma célula aqui, outra célula ali, é um montinho aqui, é um canal de WhatsApp ali, é um canal de YouTube ali, não vai dar em nada. Está profetizado esse caminho dentro da verdade. O que está profetizado dentro da verdade, que a mulher, ela gerou um filho, e esse filho é de reger as nações com cetro de ferro. Está profetizado também, pelo livro de Zanzamieri, Daniel, na língua dos caídos, que existe uma pedra, e essa pedra ela vai destruir a estátua. E essa pedra, Yeshuaiá mesmo proferiu essa pedra dentro do seu espaço de tempo ali, Tade, né? Ou seja, Simão, tu és Pedro, né? Ou seja, Simão, tu és Petros, Simão, tu és pedra, Simão, tu és Tade. E sobre esta rocha, sobre esta Tade, sobre esta pedra, eu vou edificar um Banza Congo. E esse é Tade de Anguiço, Votade Dante de Missi, aquele que reencarnou, como foi profetizado, que eu o ressuscitarei no último dia. Aqueles que creem em mim, eu o ressuscitarei no último dia. Tade ressuscitou, reencarnou no último dia. E este é o último dia do povo Bantu. Sejam bem-vindos, repito, sejam bem-vindos à Escola da Sabedoria Untu. Tade de Anguiço, Votade Dante de Missi. Ingueta. Geta! Congo seja louvado. Kembo, Kembo, Kwatata Nzambi Mwilo. Para quem não sabe, significa glória, glória ao Espírito Pai que pode tudo. Kembo, Kembo, Kwatata Nzambi Ya Congo, Kwamazulu. Glória, glória ao Pai Espírito Altíssimo da verdade. Acorda. Até a oportunidade. Mestre, foi um prazer. Mais uma vez, obrigado pela sabedoria dada. Longa vida, um fumo de Jambuíso, vontade de Dante de Messi. Meu nome, meu mestre, Cuca, Lucas, Bengami, Bana Congo. Eita. Salama, mestre. Salama. Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba. Neste Rio Paraíba, aqui chegavam as mercadorias para essa cidade de Pinda, cidade de Pindamonhangaba. E essa cidade também é uma cidade onde o povo Bantu foi trazido, também como escravo. Daqui a pouco eu vou estar subindo mais aqui para cima, onde que tem um museu. E nesse museu tem artifícios ali que nós podemos encontrar falando sobre a escravatura. Bom, então daqui a pouco a gente vai para lá.
Zambi, né? Então conhecido como zumbi. Tá pegando aqui a imagem também? Né? Então conhecido como zumbi, né? O zumbi dos palmares. E não é bem assim a história. Então o Zambi, né, é espírito, ou também pode ser considerado, dependendo do quadro, que nesse quadro aqui é considerado como um líder. Então não era somente este homem, esse manto, como um Zambi, ou um zumbi, ou um líder. Havia mais líderes, mas como a história é narrada pelo colono, então logo, perdão, logo o colono deu nome somente para zumbi. No entanto que virou filmes, tanto que quando vai se falar do filme de zumbi, sempre é um algo feio, algo temeroso, né? Só que não existiu somente este líder, Zambi, espírito ou líder, havia em outras comunidades também, havia em outros, vamos dizer assim, motins. E eu estava falando anteriormente, agora eu vou para ali, esses aqui, ó, simbolizam aqueles que tentaram fugir e não conseguiram. Quando outros escravos, né? Quando não vou usar a palavra escravo, quando os nossos ancestrais eles chegavam nessa terra, logo eles recebiam esse discurso. Está vendo aqueles negros ali? Eles tentaram fugir. E ali está o resultado deles. Então, nem todos vocês que estão aqui vão sobreviver. Mas se vocês seguirem as nossas ordens, da forma como eu quero, aí sim. Mas se tentar fugir, negrada, seus negros, isso que vai acontecer com vocês. Então, para falar dos judeus, os judeus foram 2.000 guerreiros que matou. Agora, para falar do povo banto, foram mais de 20 milhões. Então, essa balança a coefeito sobre a terra, ela não está coerente. A nossa história não está narrada corretamente. Não está como deve ser. Nós estamos aqui nesse museu, e olha aqui, né, um simbolismo, que era quando os bantos, os nossos ancestrais, os meus antepassados, chegavam nessa terra, nós éramos obrigados a aceitar tudo que nos passava, inclusive o seu Deus. Aqui uma pequena lista de escravos, né? Aqui vai falar que o Antônio Silva, barão de Palmeiras, tinha 177 homens, né? Fala escravos. Eloy B. Varela Sela, barão de Lessa, 150 escravos. Barão de Romeiro, 85 escravos. Barão de Itapeva, 72 escravos. Barão de Taubaté, 70 escravos. Manuel Marcondes M. Costa, 62 escravos. Francisco M. Monteiro, 58 escravos. José Francisco H. de Melo, 57 escravos. Baronesa de Paraibuna, 54 escravos. Luiz Moreira de Barros, 49 escravos. Então, no ano de 1976, uma estatística publicada em Pindamonhangamense, em 11 de junho, informava que a população do município era estimada em 15.000 pessoas, sendo que cerca de 3.000 constituídas de escravos entre os de cidade e da lavoura. Lembrando que nem só os escravos trabalhavam nas lavouras, mas também um grande número de homens livres convivia com essas tarefas rurais na qualidade de assalariados, meeiros, arrendatários, artesãos e outros. Porém, os escravos não recebiam nada, mas preste bastante atenção, estimava-se que 15.000 pessoas, sendo que cerca de 3.000 constituídas do povo bantu.
museu de Pinda, bem aqui, ó, se aproxima mais com a câmera, está mostrando os aguilhões que colocava sobre o nosso povo, o povo banto. Esses aguilhões são ferros originais que foi colocado sobre os nossos antepassados, o povo banto, tá? Tem esse aqui, esse vem mais para cá, por favor. Aí, tá vendo? As fotografias, né? As imagens que a gente... Fotografia não, são imagens, né? Que a gente pode acompanhar nos livros. Esse é o povo do Criador que foi transportado mais para cá, né? Continua, vem mais para cá. Aqui, ó, aqui, né? Bem aqui onde que eles eram, nossos antepassados, eles eram presos, esses troncos, né? Aqui, né? É pesado, né? É pesado, viu? Você viu isso aí? Tá vendo seu morcego aqui? Então ficava com os pés presos, né? Com os pés, mãos presos nesses troncos. E esse tronco não é um tronco feito, não. É um tronco mesmo que aqui o povo banto foi preso aqui, ó. Foi preso aqui, foi deportado das terras de Cananga, do Reino do Congo, e trazido para as Américas. E aqui tem, aqui já não é nossas imagens, né, mas sim simbolizando, né, vou fazer essa imagem aqui um pouquinho mais pesada, aqui para frente, né, não pode ser que caia, né, chama-se de busto, né, um busto, né, esse aqui, ó, tá vendo? Lá está escrito aqui, vou ler, né? Busto masculino, conjunto, escravatura, nações negras que estabeleceram no Brasil. Barro cozido e pintado por cima de uma camada de massa corrida. Autor Marcelo Danilo Toledo, de Leite. Então, tem esse busto, tem esse aqui também, e tem esse busto aqui feminino. Pode só gravar aqui, depois alguém pode tirar um PDF, tirar uma foto, né? Falando sobre a senzala, né? Senzala, aqui. Então a gente continua. E mais para cá, né? Mais para cá vai falar sobre os escravagistas da época. Aqui está o Patrocínio, Nabucco, Isabel, o combate à escravidão, junto com outras personalidades. Então, esses aqui, né, que dizem a história. Outra vez que eu vim aqui, tinha até morcegos. E quando eu estava mexendo naquela tábua ali, né, então tem que ter esse morcego, né, filha? Sabe morcego? Porque é um local abandonado. Resumindo onde eu quero falar, é um local abandonado. Claro que as pessoas vêm aqui limpo. Não estou falando que é um local abandonado para as pessoas que trabalham aqui. Né? Estou falando que é um local abandonado para as pessoas que trabalham aqui. Mas ainda, né, porque o museu é aqui em cima. O museu é aqui em cima. Né? Ainda continua o mesmo proceder. E bem aqui na entrada, né? Cuidado o degrau ao descer, né? Cuidado o degrau ao descer. Bem aqui na entrada, né? Tem aqui uma imagem, né? Olha que eu gostaria que filmasse mais aqui, simbolizando, né? Tá vendo? As marcas, né? Pode descer um pouquinho mais, né? Simbolizando as marcas que o povo banto sofreu. Venha mais para cá, pode pegar ele de frente, né? Pode pegar ele aqui de frente, né? Aonde que, olha lá, está mostrando o sangue em sua boca, né? Olha como que o artista fez, né? Olha a sofrência em seu olhar, né? E as correntes, né? As correntes em seu... E é isso.
mais para cá, antes de terminar esse vídeo, né? Aqui. Essa é de Castro Alves, o navio negreiro, fragmentos, né? Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado, pelo arranco de um finado, e o baque de um corpo ao mar. Pelo arranco de um finado, morto, e o baque de um corpo ao mar. Mbanza Congo, Ngueta. Expressão do nosso falar, Mbanza Congo é o nosso louvor, a terra do nome do Criador. Mbanza Congo é o nosso lar, a expressão do nosso clamar, é a terra da pedra preciosa, é a terra da pedra angular, é o reino da vida eterna, é o reino da vida eterna, é a terra da pedra preciosa, é a terra da pedra angular, é o reino da vida eterna, é o reino da vida eterna. Nakonabiso mabele ya bolingo ya Nzambe, Mbanza Congo boyebi na biso elongi ya tata mokeli. Mbanza Congo ndako na biso mabele ya bomengo ya Nzambe, ntoto matadi matalo, ntoto omadi jamwiso, ntoto akintinu yamazulu, ntoto akintinu yamazulu, ntoto. Mbanza
biso mabele ya bolingo ya Nzambe mbanza Kongo boyembi na biso elongi ya tata mokeli mbanza Kongo ndako na biso mabele ya bomengo ya Nzambe mtoto matadi matalo mtoto watadi ya mwisu mtoto wa kinti ya mazulu mtoto wa kinti ya mazulu mtoto wa matadi matalo mtoto wa tadi ya mwisu mtoto wa kintilu ya mazulu mtoto wa kintilu ya mazulu mtoto wa matari makale mtoto wa tari ya mwisu mtoto wa kintilu ya mazulu 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 Nkembo kwa tata Nzambi ya Kongo kwa mazulu mtoto wa kusina kwa mtoto mtoto wa kintilu ya mazulu mtoto wa kintilu ya mazulu mtoto matadi matalu mtoto wa matadi mtoto wa mbanza Kongo mtoto wa kintilu ya mazule mtoto ya mazulu mbanza Kongo mtoto wa matadi matalu Nkembo kwa tata Nzambi ya Kongo kwa mazulu sakatanga watakile yuma Yesu